Olá, essa é a aula 8 do curso. Fala sobre divisão proporcional. Divisão proporcional é muito importante em matemática. Testes envolvendo divisão proporcional caem com frequência em concursos públicos. E conhecimentos em divisão proporcional são essenciais, por exemplo, em regra de 3 composta. A divisão proporcional pode ser feita em partes diretamente proporcionais ou em partes inversamente proporcionais. Divisão em partes diretamente proporcionais. Um exemplo: quando um professor distribui proporcionalmente um prêmio entre os 3 alunos com maiores médias durante o ano letivo. Nesse caso, o aluno com maior média recebe um maior prêmio. Divisão em partes inversamente proporcionais. Um exemplo: quando um professor distribui proporcionalmente um prêmio entre os 2 alunos com menor número de faltas durante o ano letivo. Nesse caso, o aluno com menor número de faltas recebe um prêmio maior. Divisão em 2 partes diretamente proporcionais. Então, essa aqui é a parte teórica. O importante é o que vem aqui na solução. Então, x1 dividido por P1, o x1 é o valor da parte 1. O P1 é o valor proporcional da parte 1. O x2 é o valor da parte 2. E o P2 é o valor proporcional da parte 2. É igual a soma das 2 partes, ou seja, o valor total que vai ser dividido pela soma de P1 mais P2. No enunciado, nós obtemos esses dados que estão aqui. Então, através deles, nós determinamos o K. x1 dividido por P1 é igual a K. Então, como nós já determinamos o K e temos o P1, nós determinamos o x1. E a mesma coisa com relação a x2. x2 dividido por P2 é igual a K. Nós determinamos K, temos o P2, então determinamos o valor de x2. Um exemplo: decompor o número 100 em 2 partes diretamente proporcionais, a 2 e 3. Então eu vou ter x1 dividido por 2, que está aqui, é igual a x2 dividido por 3, que está aqui, que é igual, o que vai ser dividido, 100, dividido por 2 mais 3. 2 mais 3, 5. 100 dividido por 5, 20. Então, x1 é igual a 2 vezes 20, que é 40. x2 é igual a 3 vezes 20, que é 60. O exemplo 2. Determinar 2 números, x1 e x2, diretamente proporcionais a 8 e 3, sabendo-se que a diferença entre eles é 60. Bom, então eu tenho aqui x1 dividido por 8 é igual a x2 dividido por 3, que é igual, aqui ele deu uma condição. Então, essa condição entra aqui no numerador, que é a diferença entre as partes. E fala que a diferença entre as partes é 60. Então, 60 dividido por P1 menos P2, para acompanhar aqui o sinal. Então, 60 dividido por 8 menos 3. 60 dividido por 5 resulta 12. Então, x1 dividido por 8 é igual a 12. x1 é igual a 8 vezes 12, que é 96. x2 dividido por 3 é igual a 12. Então, x2 é igual a 3 vezes 12, que resulta 36. Terceiro exemplo: 2 pessoas constituíram uma sociedade, entrando cada uma delas com o mesmo capital. O sócio A permaneceu por 3 anos na sociedade, enquanto o sócio B ficou apenas 1 ano e 8 meses. Tendo havido um lucro de 84 mil, qual é a parte de cada sócio? Vamos transformar aqui anos em meses. Então, 3 anos é igual a 36 meses. E 1 ano e 8 meses é igual a 20 meses.
Então, A dividido por 36 é igual a B dividido por 20, que é igual ao lucro, 84.000, dividido pela soma aqui, 36 mais 20. 84.000 dividido por 56, 1.500. Então, A dividido por 36 é igual a 1.500. O A igual a 36 vezes 1.500, que é igual a 54.000. B dividido por 20 é igual a 1.500. Então, B igual a 20 vezes 1.500 é igual a 30.000. Então, o sócio A ficará com 54.000 reais, enquanto o sócio B ficará com 30.000 reais. Divisão em várias partes diretamente proporcionais. Aqui é a mesma coisa, né? A única diferença é que, em vez de ter duas partes, eu vou ter 3 ou mais. Um exemplo, decompor o número 120 em 3 partes diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. Então, x1 dividido por 2 é igual a x2 dividido por 4, que é igual a x3 dividido por 6, que é igual, aqui é o valor, né, 120, que a gente vai decompor, sobre 2 mais 4 mais 6, que é igual a 12. 120 dividido por 12 igual a 10. Então, eu tenho que x1 dividido por 2 igual a 10. Então, x1 é igual a 2 vezes 10, que é igual a 20. x2 dividido por 4 é igual a 10. Então, eu tenho que x2 é igual a 4 vezes 10, que é 40. E x3 dividido por 6 é igual a 10. Então, x3 é igual a 6 vezes 10, que é igual a 60. 2. Determinar 3 números, x, y e z, diretamente proporcionais a 2, 4 e 6, de modo que 2x mais 3y menos 4z igual a 120. Então, eu tenho aqui x dividido por 2, que está aqui, igual a y dividido por 4, que é igual a z dividido por 6, que é igual... Agora, aqui é dada uma condição. Então, essa condição entra aqui no numerador. E aqui embaixo, a gente vai substituir os valores nessa condição. Então, 2x é 2 vezes 2, que está aqui. Mais 3y, mais 3 vezes 4. E menos 4z, que é menos 4 vezes 6. Então, eu vou ter aqui, resolvendo, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 4, 12, menos 4 vezes 6, 24. 4 mais 12 é igual a 16, menos 24 é igual a menos 8. 120 dividido por menos 8 é igual a menos 15. Então, x dividido por 2 é igual a menos 15. Então, x é 2 vezes 15, que é igual a menos 30. Y dividido por 4 é igual a menos 15. Y dividido por 4 é igual a menos 15. Então, o y é 4 vezes menos 15, que é igual a menos 60. Z dividido por 6 é igual a menos 15, que está aqui. Então, z é igual a 6 vezes menos 15, que é igual a menos 90. Curiosidade. A palavra razão vem do latim ratio e significa a divisão ou o quociente entre dois números. A palavra proporção vem do latim proportione e significa uma relação entre as partes de uma grandeza, ou seja, é uma igualdade entre duas razões. No século XV, o matemático árabe Al-Qassadi empregou este símbolo aqui para indicar as proporções. Em 1537, o italiano Nicola Fontana, conhecido por Tartaglia, escreveu uma proporção nesta forma aqui. Regiomontanus foi um dos matemáticos italianos que mais divulgou o emprego das proporções durante o período do Renascimento. Agora nós vamos falar sobre divisão em duas partes inversamente proporcionais. Quer dizer, a ideia é a mesma, só que no lugar aqui de P1, como é inversamente proporcional, entra 1 dividido por P1. E no lugar de P2, como é inversamente proporcional, entra 1 dividido por P2. Então, um exemplo, decompor o número 120 em duas partes, x1 e x2, inversamente proporcionais a 2 e 3. Então, eu vou ter aqui x1 dividido pela fração 1 sobre P1, que é igual a meio, é igual a x2
dividido pela fração 1 dividido por P2, que é igual a 1 dividido por 3. 120, o valor foi dado, então vou dividir por meio mais 1/3. Eu tiro o mínimo aqui, 6 vezes 2, 3, vezes 1, 3. 6 vezes 3, 6 dividido por 3, igual a 2, vezes 1, mais 2. 3 mais 2, 5/6. Só que seria a mesma coisa que eu multiplicar o 120 pelo inverso de 5/6, que é 6/5. Então resulta 144. Então eu tenho que x1 dividido pela fração 1 sobre P1 é igual a 144. Né? Então eu tenho que x1 é igual a 144 dividido por 2, que é igual a 77. x2 dividido pela fração 1 sobre P2, que é 1/3, é igual a 144. Então x2 é igual a 144 dividido por 3, que é igual a 48. Exemplo 2. Determinar dois números x1 e x2 inversamente proporcionais a 6 e 8, sabendo-se que a diferença entre eles é 10. Então, x1 dividido por 1/6 é igual a x2 dividido por 1/8 é igual a que foi dada a condição. Então, ela entra no numerador. x1 menos x2. Aqui embaixo acompanha, né? Então, vai pegar o sinal. Então, vai pegar 1/6 menos 1/8. x1 menos x2 foi dado, que é a diferença entre a parte 1 e a parte 2, igual a 10. E aqui, eu tiro o mínimo entre 6 e 8, que é 24. 24 dividido por 6 é 4 vezes 1. E 24 dividido por 8 é 3 vezes 1. Aí eu resolvo aqui 4 vezes 1, 4, menos 3 vezes 1, 3, dividido por 24. 10 dividido por 1 sobre 24. É a mesma coisa que eu multiplicar 10 pelo inverso de 1 sobre 24, que é 24. Então, eu vou ter 10 vezes 24 igual a 240. x1 dividido por 1/6 é igual a 240. Então, x1 é igual a 240 dividido por 6, que é igual a 40. x2 dividido por 1/8 é igual a 240. Então, eu tenho que x2 é igual a 240 dividido por 8, que é igual a 30. Divisão em várias partes inversamente proporcionais. É a mesma coisa, só que em vez de duas partes, são 3 ou mais partes. Um exercício. Determinar 3 números x, y e z inversamente proporcionais a 2, 4 e 6, de modo que 2x mais 3y menos 4z é igual a 10. Como é inversamente proporcional, então x dividido por meio é igual a y dividido por 1/4, que é igual a z dividido por 1/6. É igual a que ele deu a condição, então ela entra no numerador, que é 2x mais 3y menos 4z. E aqui embaixo, eu substituo nessa expressão os valores. Então, fica 2x, fica 2 vezes meio, mais 3y, mais 3 vezes 1/4, menos 4z, menos 4 vezes 1/6. Então, aqui, 2 vezes meio é igual a 1. E aqui eu tenho mais 3/4 e aqui menos 4/6, que é igual aqui, ó, aparece aqui. Então, o que eu faço? Eu tiro o mínimo entre 4, 6 e 1, que é 12. 12 dividido por 1, 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. E 12 dividido por 6 dá 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 12 mais 9 igual a 21, menos 8, 13. Então, eu vou ter 10 dividido pela fração 13, 12avos. É a mesma coisa que eu multiplicar o 10 pelo inverso dela. Então, é 10 vezes 12 dividido por 13. Então, 10 vezes 12, 120. E o 13 aqui como denominador. Então, x dividido por meio é igual a 120 dividido por 13. Então, x é igual a 1 vezes 120, 120 dividido por 2 vezes 13.
dividido por 26. Eu simplificando, dividindo por 2 em cima e embaixo, eu tenho 60 dividido por 13. Y dividido por 1/4 é igual a 120 dividido por 13. Então, eu tenho que o y é igual a 1 vezes 120, que é 120, dividido por 4 vezes 13, que é 52. Eu simplificando, dividindo por 4, eu tenho 30 dividido por 13. Aqui eu tenho z dividido pela fração 1/6. É igual ao quê? 120 dividido por 13. Então, z é igual a 120 dividido por 6 vezes 13, que é 78. Então, eu simplificando aqui, ou seja, dividindo por 6 em cima e embaixo, eu tenho 20 13avos. Divisão em duas partes, direta e inversamente proporcionais. Aqui é como se eu fizesse uma divisão diretamente proporcional a uma fração. Então vamos entender aqui com exercícios. Decompor o número 76 em duas partes, x1 e x2 diretamente proporcionais a 3 e 2 e inversamente proporcionais a 5 e 3. Então eu vou ter o x1 dividido pela fração, como é diretamente proporcional, pela fração 3, inversamente proporcional a 5, então eu vou ter dividido por 3/5. E o x2 ele é diretamente proporcional a 2 e inversamente proporcional a 3, ou seja, x2 dividido por 2/3 é igual a 76, o valor que eu quero decompor. Está aqui. Então eu somo 3/5 mais 2/3, aqui eu tiro o mínimo, entre 5 e 3, calculo o valor, resulta em 19 15avos. 76 dividido por 19 15avos é a mesma coisa que eu multiplicar o 76 pelo inverso, ou seja, vezes 15 dividido por 19. Eu resolvendo aqui, eu vou chegar no número 80. Então, x1 dividido por 3/5 é igual, número 80 não, número 60. x1 dividido por 3/5 é igual a 60, e x2 dividido pela fração 2/3 é igual a 60. Então, x1 é igual a 3 vezes 60, que é igual a 180, dividido por 5, 36. x2 dividido por 2/3 é igual a 60. Então, x2 é 2 vezes 60, que é igual a 120, dividido por 3, 40. O segundo exemplo, determinar dois números, x1 e x2, diretamente proporcionais a 3 e 2 e inversamente proporcionais a 4 e 5, sabendo que a diferença entre eles é 14. Então, x1 é diretamente proporcional a 3 e inversamente proporcional a 4. Então, x1 dividido por 3/4 é igual. x2 é diretamente proporcional a 2 e inversamente proporcional a 5. Então, x2 dividido por 2/5 é igual. Aqui ele deu uma condição, né? Ele está dizendo que a diferença entre as partes é 14. Então, x1 menos x2. Então, aqui acompanha, né? Igual a 3/4, o sinal acompanha, menos 2/5. Então, eu tenho, ele deu aqui, né? A diferença é 14. Eu resolvo aqui, 4 e 5, o mínimo é 20. Então, 20 dividido por 4 é 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5 é 4 vezes 2, ou seja, menos 4 vezes 2. Então, eu vou ter 14 dividido pela fração 15 menos 8 é igual a 7 dividido por 20. Então, a mesma coisa, eu vou ter aqui 14 dividido pela fração 7 dividido por 20, é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso. Então, é 14 vezes 20 dividido por 7. 14 vezes 20, 280, dividido por 7, 40. Então, eu tenho que x1 dividido por 3/4 é igual a 40. Então, x1 é 3 vezes 40, 120 dividido por 4, 30. x2 dividido por 2/5 é igual a 40.
Então, x2 é igual a 2 vezes 40, que é igual a 80 dividido por 5, que é igual a 16.